E aí, gente, beleza? Vamos falar um pouco mais sobre como tentar evitar o contágio por doenças infecciosas causadas por vírus, bactérias. E nesse momento em que a gente vem falando muito sobre o coronavírus, vamos tentar entender alguns mecanismos que vão nos ajudar a evitar o contágio, né, pela Covid-19. Quando a gente olha para as nossas mãos, a gente imagina que elas são lisinhas, né, normais. Mas se a gente for olhar mais de perto, nossas mãos são cheias de vales, de montanhas, cheias de poros, onde esses vírus podem se esconder. Então, se você toca em alguma coisa, você consegue se contaminar e colocou na boca, pronto, já era. Pegou o vírus. Mas tem duas formas bem simples que nos ajudam a evitar esse tipo de coisa: usar sabão e água ou um desinfetante para as mãos. O álcool em gel, por exemplo. O vírus do coronavírus ele é muito parecido com outros vírus, de gripe, do ebola, por exemplo. Ele tem na sua camada externa uma camada bilipídica. E esses lipídios são esses pinos aí, ó, que tem uma cabeça que gosta de água e uma cauda que é repelida pela água, certo? Essa parede em contato aquoso mantém as cabeças em contato com a água, as caudas isoladas, e isso forma uma casca muito dura, que protege o interior do vírus, certo? E isso dá a ele estabilidade. E é muito difícil de quebrar. E isso é chamado de efeito hidrofóbico, né? E é inclusive por conta disso que ele consegue entrar nas nossas células. Ele entra a partir das proteínas que ele tem na superfície, entra em contato com a célula e consegue entrar dentro dela. E se a gente tiver a molécula certa para fazer força e tentar quebrar essa casca, a gente destrói o vírus. E é aí que entra o sabão. O sabão vai funcionar como um pé de cabra para quebrar essa molécula, porque no sabão nós temos essas partículas que são anfifílicas, que são muito parecidas com os lipídios. Tem uma cabeça que gosta de água e uma cauda que gosta de gordura. Então essas moléculas vão competir com os lipídios por espaço e vão acabar retirando alguns deles da superfície, conseguindo assim quebrar, tá, a parede e destruir o vírus, certo? Depois disso, essas partículas vão se agrupar, formando bolhas, micelas, isolando assim os pequenos pedaços do vírus. E aí, quando você lava as mãos, quando você joga água, você leva isso tudo embora. Tá? Então é assim que o sabão funciona. Já os desinfetantes de mão, eles funcionam mais como um terremoto, tá? Porque essa estrutura do vírus, tem essa camada bilipídica, ela fica muito mais rígida quando entra em contato com água. E na superfície dela tem essas proteínas que não gostam de água, que vão se contrair quando estão em contato com água, deixando ele muito mais rígido. Então, no ar, quando você deixa o vírus no ar, ele continua estável. Mas, quando você coloca um pouco de álcool em gel, por exemplo, álcool 70, você retira a água ao redor dele, tá? Isso cria uma desestabilização dessa parede, deixando ela mais frágil. E aí é como se você tivesse tirado todos os pregos de uma casa de madeira, por exemplo. Qualquer chacoalho e ela quebra. E é exatamente isso que acontece com o vírus quando você usa álcool 70. Você quebra a estabilidade dessa parede e consegue então destruir ele. Isso acontece em alguns segundos, mas os médicos e os infectologistas nos recomendam a lavar as mãos por pelo menos 20 segundos, tá? Isso seria o tempo ideal para que a gente conseguisse eliminar os vírus. E quando for lavar as mãos, é importante que a gente lave a palma da mão, as pontas dos dedos, o torso da mão e entre os dedos, tá? Todos os pedaços são importantes para evitar que fique algum pedacinho desse vírus aí nesse local. O ideal é que você sempre lave as mãos, sempre que puder, lave as mãos. Quando você não tiver contato com sabão e água, use o desinfetante para as mãos e tudo vai estar resolvido, tá certo? Então é isso, gente. Lavar as mãos vai nos ajudar a evitar o contágio. A ideia é que você faça isso por pelo menos 20 segundos, mais ou menos o tempo de cantar um parabéns para você. E se você não tiver água com você e sabão, o desinfetante é eficiente do mesmo jeito, tá? Passe ele em todos os locais e esfregue as mãos até secar, tá certo? Então é isso, gente. São duas formas simples de nos ajudar a se livrar dos vírus, tá? E de outros organismos, como bactérias também, e lavar as mãos com água e sabão sempre que possível. Quando não tiver água e sabão por perto, o desinfetante para as mãos, como o álcool em gel ou o álcool 70, são extremamente eficientes, tá, pessoal? Simples assim, repasse essa ideia e, gente, se puder, fique em casa.